foi esse o primeiro, assim, foi o melhor jogo, né, do Bahia, que o Bahia já está basicamente, né, ainda falta, claro, né, encaminhado para o acesso, faltam 12 pontos, 4 jogos em casa, então fazendo as contas seria o equivalente, e isso deixa aquela ideia, né, por que o Bahia consegue se impor diante de casa, ter essa força, né, e fora de casa dá umas tropeçadas, umas farrapadas. O que falta para o Bahia, assim, na sua opinião, começar a se impor um pouco mais, ou então garantir alguns pontos importantes, né? Com a mesma, não vou dizer com a mesma regularidade, mas assim, jogando com a mesma intensidade, talvez, que foi hoje. Pois é, Ju. Essa é uma pergunta, assim, difícil de responder. O que falta ao Bahia fora de casa? Falta, às vezes, acho que falta vontade, assim. Aquele jogo contra a Ponte Preta, por exemplo, foi um jogo que a gente terminou de ver a partida totalmente... Parecia que o Bahia estava desgostoso, assim, com o jogo, né? Não foi com aquela vontade que teve hoje, por exemplo. E no momento em que o Bahia sofreu o gol hoje, eu lembrei muito do telecast aqui que a gente fez depois da Ponte Preta. Porque a gente fala que o Bahia já vinha na sequência de 4 jogos fora de casa, praticamente sem pontuar, só tinha feito um ponto, né? Aquele empate contra o Londrina, que foi um empate com gol de derrota. E o fato de você não pontuar fora de casa obrigava o time a não poder vacilar aqui na Fonte Nova. E quando eu falo em não vacilar, às vezes é um vacilo mesmo, tá? Tipo, hoje o Bahia tava jogando bem no primeiro tempo. E acabou sofrendo um gol naquele que foi a primeira ida ao ataque do time do Tombense. Então, são situações que às vezes acontecem em casa que, por mais que o time esteja se impondo, esteja jogando bem na Fonte Nova, você acaba sofrendo um gol ali que pode ocasionar uma derrota no empate. Hoje, o Tombense poderia ter se fechado todo ali e o Bahia poderia não ter conseguido fazer os gols. Então, eu acho que esse comportamento fora de casa é preocupante por isso, porque nem sempre as coisas vão dar certo aqui em Salvador. E você, sem pontuar em casa, você não pode se dar o luxo de desperdiçar pontos aqui. Mas ainda bem que não foi isso que aconteceu. O Bahia, de fato, fez uma boa partida hoje. E eu tô com o Lula também. A gente vinha criticando, né, Lula, essa formação com Daniel e Goulart. Mas que bom que hoje deu certo. De fato, tanto o Daniel quanto o Goulart fizeram boas partidas hoje. E Goulart teve uma chance logo no primeiro minuto, inclusive. 2 minutos ali de jogo, né? A primeira bola na trave Ele dele. tá na trave, né? Pois é, e nessa sequência, Daniel também ainda teve a oportunidade no rebote, mas o goleiro acabou defendendo. E logo de cara, assim a gente já via que o Bahia ia se impor diante do Tombense. O Bahia continuou pressionando, criou diversas situações, teve mais uma bola na trave de Ricardo Goulart, ainda antes de sofrer o gol. E o Bahia praticamente não corria risco ali no primeiro tempo. No primeiro lance de ataque do Tombense, o gol saiu. E aí, mais uma vez, né? Bola aérea, bola levantada na área tem sido um problema para o Bahia. Os 5 últimos gols que o Bahia sofreu foram dessa forma. Sofreu gol assim contra o Londrina, sofreu contra o Vasco, os 2 contra a Ponte, 2 gols de cabeça. E hoje também, embora não tenha sido de cabeça, né? Mas uma bola levantada na área, uma falha de marcação de Inácio, inclusive. E o Tombense acabou abrindo o placar na Fonte Nova de forma inesperada, já que o Bahia era muito superior na partida. E o Tombense praticamente continuou sem se aventurar ao ataque a partida inteira. O Tombense só chegaria de novo já no final do primeiro tempo, né? Uma bola que Klaus defendeu já ali nos acréscimos. E eu também acho, como o Lula falou, que aquelas vaias ali, elas não refletiam exatamente o rendimento do Bahia no primeiro tempo. Se existisse assim placares justos no futebol, o Bahia deveria ter saído naquele intervalo ali vencendo o jogo tranquilamente. 2-0, 2-1. Seria um placar muito mais justo. Estou colocando esse da Tombense só porque o gol saiu, né?
porque se não tivesse saído, nem isso eles mereceriam. Mas, assim, claro que o torcedor tem o direito de vai quando ele não gosta do resultado, ele tá lá, enfim. Mas concordo que não foi, assim, uma apresentação no primeiro tempo digna de vaias. Segundo tempo, começou da mesma forma também, né? Inclusive, o lance que deu origem ao pênalti ocorre ali com 2, 3 minutos de jogo. Eu não sei se vocês conseguiram ver esse lance já pela televisão. Eu tava bem distante, assim, no pênalti mesmo, né? Pênalti mesmo. Bateu Eu tava muito longe, assim, eu tava do lado oposto, assim. Foi aqui, assim, mais ou menos, que bateu. Né? Pois é, tipo, eu vi, o que me chamou a atenção, assim, na hora foi a reação dos jogadores, aquela reclamação muito assintosa. Eu falei, aí parece que teve, de fato, alguma coisa. E aí, o pênalti acabou sendo marcado depois que a Edna foi chamada pelo VAR, né? Ela não deu pênalti em campo. E depois, na consulta ao VAR, ela acabou voltando atrás. E um gol que dava uma tranquilidade um pouco maior, né? Porque sempre que o Bahia sai atrás do placar, mesmo que esteja bem, você fica com aquele medo. Pô, o Bahia jogou o primeiro tempo todo bem, mas o gol não saiu. Será que no segundo tempo, Tom Bense começa já a fazer aquela série e tal? Você sempre fica naquela ansiedade se o gol vai sair ou não, né? E aí, quando sai ali logo no início do segundo tempo, óbvio que dá uma certa tranquilidade. E não demorou muito para a virada chegar, aos 11 minutos, se eu não me engano. Um cruzamento de Mugni e Jacaré deu aquele carrinho ali na pequena área. E aí sim, o placar passava a refletir o que de fato estava acontecendo dentro de campo, né? O Bahia era muito superior à equipe do Tombense. E a partir desse gol, o placar passou a ser mais justo. Eu não gosto nem de falar de justiça, assim, né? Porque futebol é aquela coisa, né? Mas, de fato, o Bahia era muito superior. E a partir daí, lógico, a Fonte Nova bem mais tranquila, né? Com o placar favorável. Aos 38, um passe assim sensacional de Daniel, que encontrou Copete, e o Bahia fez aquele terceiro gol, que é um gol que sempre dá também uma acalmada, porque ficar sempre com um gol só de vantagem, a gente sempre fica naquela agonia, né? Mas esse terceiro gol já deu aquela acalmada. Copete foi o primeiro gol dele, né, com a camisa do Bahia. E curioso que hoje foram 3 gols de 3 jogadores de nacionalidades diferentes, um argentino, um brasileiro e um colombiano. Primeira vez na história do Bahia que isso acontece, tá? Verdade, velho. Agora só que eu me toquei. Um de cada um. Um de cada país. Aliás, foi a primeira vez que 2 jogadores estrangeiros diferentes fizeram gols em uma mesma partida do Bahia. Tá fazendo essa pesquisa aqui antes de começar a live. Enfim, um 3-1 extremamente justo hoje. De fato, a gente vinha falando aqui em outros telecasts que o Bahia, embora ele estivesse fazendo um campeonato tranquilo em relação à tabela, à classificação, muitas vezes haviam críticas e críticas justas ao desempenho do time em campo. De fato, a gente consegue contar nos dedos os jogos em que a equipe jogou bem nessa Série B, mas hoje foi uma dessas partidas. Tem aquela partida do Londrina também, que foi um Bahia jogou bem também na Fonte Nova, especialmente no primeiro tempo. E eu acho que essa de hoje fica junto com essa do Londrina, assim, como as 2 melhores partidas do Bahia nessa Série B. E 50 pontos também, uma marca que dá uma tranquilidade boa, como o Lula disse. Ainda mais para um time que agora tem uma sequência chata de 5 jogos, sendo 4 fora de casa. E aí, fora de casa, que tem sido o calo do Bahia nas últimas rodadas. A gente já falou aqui. Então, esses 3 pontos de hoje eram de extrema importância para o Bahia, porque se por acaso não acontece o triunfo hoje, mesmo que fosse um empate, um ponto só, você já ia para esses 2 jogos com outro peso, assim, sabe? Principalmente esses 2 primeiros aí, agora que são mais chatos. Então, são 3 pontos realmente que precisam ser bem comemorados, assim, porque são importantíssimos em termos de acesso. Eu acho que o Bahia agora já entra numa reta final de campeonato, já dá para começar uma contagem regressiva.
Lula falou, né, de que não pode passar zerado nesses 2 jogos. Eu acho também. Mas eu acho que os jogos fora de casa agora eles servem mais para que o Bahia possa buscar um acesso tranquilo. Tipo, eles vão determinar a tranquilidade ou não do acesso. Mas o acesso de forma intranquila, ele pode até ser conquistado pensando somente nos jogos dentro de casa, né? O Bahia tem 4 jogos agora até o final do campeonato na Fonte Nova. Certamente serão 4 jogos de casa cheia. O Bahia vem conquistando os triunfos aqui. Já são 5 seguidos em casa. E engraçado que a terceira virada do Bahia no campeonato na Série B, né, aqui na Fonte Nova, já virou aquele jogo contra o Criciúma, virou contra o Vasco, e essa virada de hoje também contra o Tombense. E eu estava até olhando aqui no site da UFMG, se o Bahia vence 3 desses jogos, o Bahia já chega a 59 pontos, e 59 esse ano pode ser que suba, tá? Tipo, vai depender muito do desempenho dos outros times, obviamente. Eu peguei o dado aqui antes de terminar o jogo contra o Londrina, o jogo do Londrina, aliás, que perdeu, e a UFMG já dava 86,5% de chance de acesso com 59 pontos. A rodada hoje ajudou demais, o Vasco perdeu, que dá uma tranquilidade também em relação aos times que estão no G4 hoje. A derrota do Sport foi importantíssima, e essa derrota do Londrina para o Operário foi espetacular, assim, para o Bahia. O resultado ruim só teve do Grêmio, praticamente, mas ainda assim o Bahia mantém uma folga de 3 pontos em relação ao Grêmio. Tem uma vitória a mais, né? Então já está pelo menos mais uma rodada além dessa, garantida em segundo lugar. Então a situação do Bahia continua confortável em termos de tabela. Eu acho que aos poucos a gente vai se aproximando de um momento assim em que o Bahia vai começar assim aquela reta final de contagem regressiva mesmo. E só o último dado aqui em relação aos 50 pontos, foram 27 times, tá, que chegaram à 28ª rodada com 50 pontos ou mais, e desses só 2 deixaram de subir. Um é o São Caetano de 2012, que é aquele ano completamente atípico. O São Caetano deixa de subir com 71, então isso meio que deixa de ser uma referência pra gente, tá? Porque foi um ano bem diferente. E o outro é o Vila Nova de 2008. E o Vila Nova de 2008, na reta final, a partir da 29ª rodada, que seria a rodada seguinte, né? Ele entra numa espiral negativa e perde 7 dos 10 últimos jogos. Então, eu acho que só situações assim seriam capazes de fazer com que o Bahia não suba, né? Uma espiral muito negativa, mas que o time até agora, esse campeonato, não demonstrou que passaria.